Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa analogia que é, ao mesmo tempo, simples e muito, mas muito poderosa. É uma daquelas ideias que nos ajudam a entender o pensamento humano e, de quebra, desvendar a mente de um dos maiores escritores de todos os tempos. Sabe aquele conceito que, depois que a gente entende, começa a enxergar em todo lugar? Pois é exatamente isso. E tudo começa aqui, com o gigante da literatura russa, Lev Tolstói. E com essa observação nossa fascinante do filósofo Isaiah Berlin. Por natureza uma raposa, mas acreditava ser um porco-espinho. O que será que isso quer dizer, hein? A resposta pode revelar um segredo não só sobre Tolstói, mas talvez um pouco sobre todos nós. E aqui está o grande mistério. Tolstói, o cara que escreveu Guerra e Paz, um livro que consegue capturar a imensidão da vida com uma precisão que chega a ser assustadora, esse mesmo homem era obcecado em encontrar uma única resposta. Uma lei universal para tudo. Como é que essas duas coisas podem existir na mesma pessoa? Para tentar resolver esse quebra-cabeça, o filósofo Isaiah Berlin não foi olhar para a psicologia moderna, não. Ele foi lá atrás, bem longe, num fragmento de poesia da Grécia Antiga. Bem, vamos ver o que ele encontrou. E é isso aqui. Uma única linha de um poeta grego chamado Arquíloco. A raposa sabe muitas coisas, mas o porco-espinho sabe uma grande coisa. Parece simples, né? Quase um provérbio infantil. Mas foi aqui que Berlin enxergou uma verdade profunda sobre a natureza humana. Ele pegou essa frasezinha e a transformou numa ferramenta de análise super poderosa. Berlin sugeriu que ela representa duas maneiras, fundamentalmente diferentes de ver o mundo. Duas categorias que se aplicam a pensadores, a artistas e, na verdade, a cada um de nós. Então, vamos detalhar essa ideia. De um lado, a gente tem os porcos-espinhos. Do outro, as raposas. Qual é a diferença fundamental entre eles? A divisão é bem clara, olha só. Os porcos-espinhos veem o mundo através de um único lente, uma grande teoria que explica absolutamente tudo. Pensa num sistema, numa ideologia, numa verdade central. Eles são monistas. Já as raposas são pluralistas. Elas se sentem super à vontade com a complexidade, com a contradição, com a incerteza. O pensamento delas é mais como uma teia, sabe? Conectando um monte de ideias diferentes sem precisar de um único centro. E a gente vê essa divisão em vários grandes pensadores. Na coluna dos porcos-espinhos, por exemplo, está o Platão, com sua teoria das formas, e Dostoiévski, que vivia atormentado por grandes questões de fé. Já do lado das raposas, temos Aristóteles, que era um observador empírico, e Shakespeare, cujo gênio era justamente capturar a infinita variedade da experiência humana sem impor uma única moral. Ok, agora que a gente está com essa ferramenta em mãos, vamos voltar para o nosso mistério original. O Tolstói. Onde é que ele se encaixa nisso tudo? Quando a gente lê os romances do Tolstói, a gente vê o mundo em toda a sua multiplicidade. Ele descreve a curva de um lábio, a poeira numa estrada, a confusão de uma batalha, tudo com uma clareza que faz a gente se sentir lá. Ele captura a experiência real, o detalhe específico, a contradição do momento. Não tem dúvida nenhuma, essa habilidade de ver e descrever a variedade imensa da vida, sem tentar reduzir tudo a uma fórmula simples, é a marca registrada de uma mente de raposa. Ele era, talvez, a maior raposa literária que já existiu. Só que essa não é a história toda. Fora dos romances, Tolstói se tornou quase um profeta, um moralista. Ele buscava de forma obsessiva uma única verdade, um sistema de regras que pudesse guiar a humanidade. Da religião até a teoria da história. Ele queria uma resposta final e definitiva. E essa busca implacável por um princípio que unificasse tudo, essa rejeição da complexidade em favor de uma simplicidade moral absoluta, isso, claro, é o desejo de um porco-espinho. Ele ansiava por ter essa visão centralizada. E aí vem o ponto crucial. Esse conflito não era um defeito, era o motor do gênio dele. A arte dele vinha da sua natureza de raposa, da habilidade de ver o mundo como ele realmente é. Mas a angústia, as pregações, vinham da sua crença de porco-espinho, de que o mundo deveria ser simples. Ele meio que desprezava o próprio dom, acreditando que a verdade estava em outro lugar, num sistema que ele nunca conseguiu encontrar. Essa guerra interna o tornou quem ele era. Ok, essa é uma análise brilhante sobre Tolstói, sem dúvida. Mas por que essa distinção entre porco-espinho e raposa é tão importante para a gente hoje? A resposta está na lição que essa analogia nos oferece. Essa é a pergunta que a analogia nos força a refletir. Será que tendemos a nos sentir mais atraídos por uma grande ideia que explica tudo, ou ficamos mais confortáveis navegando na complexidade e nas contradições do mundo?
Olha, não tem resposta certa ou errada aqui, mas só de reconhecer a própria tendência, isso já pode ser algo incrivelmente revelador. Por trás dessa analogia divertida, existe uma ideia filosófica bem séria, o pluralismo de valores. A intuição da raposa é que as coisas que a gente valoriza na vida, liberdade, igualdade, justiça, misericórdia, são todas boas, mas nem sempre são compatíveis. Às vezes, para ter mais de uma, é preciso sacrificar um pouco da outra. E as implicações disso são enormes. Significa que talvez não exista uma solução perfeita para os problemas políticos. Significa que a sabedoria não está em achar a resposta, mas sim em saber equilibrar valores que competem entre si. É um chamado à humildade intelectual, um lembrete de que a realidade é bem mais complicada do que nossas teorias mais elegantes. E isso nos deixa com uma pergunta final. No nosso mundo tão polarizado, cheio de gente com certeza absoluta de que tem a única grande verdade, talvez a lição mais importante de Tolstói, de Berlim e daquela pequena raposa grega seja a de valorizar a dúvida, abraçar a complexidade e reconhecer que às vezes saber muitas coisas pequenas é mais sábio do que achar que se sabe uma única grande coisa.